A gente pode olhar para um mapa e perceber um desequilíbrio na fertilidade, ou quantas pessoas eu já recebi, já fiz consulta, um diagnóstico de que a pessoa achava que tinha questões com fertilidade, o problema era de criatividade, não era de fertilidade. Então a gente consegue olhar para o mapa e fazer o diagnóstico. Peraí, o que está acontecendo? É fertilidade ou criatividade? E eu vou falar isso aqui para vocês. Nós somos uma mistura de energias femininas e masculinas. São algumas energias femininas e masculinas. Mas tirem as crianças da sala, botam um fonezinho de ouvido para as crianças não escutarem aqui, porque vamos falar sobre sexo, não é verdade? Se vamos falar sobre fertilidade, sobre engravidar, temos que falar sobre sexo. A verdade é que todas as questões voltadas ao processo de criação da vida vai passar pelo ato sexual. E para eu falar para vocês sobre símbolo, sobre simbolismo, eu preciso trazer essa ideia mais tangível. E aí eu vou falar do ato sexual por isso, tá? Então, porque vai ficar tão mais fácil. Aliás, olha, quem tá no curso, quem já tá no meu curso, dentro do curso tem uma aula sobre a cura energética do sagrado feminino, a cura energética dos relacionamentos, onde eu trago essa leitura e essa abordagem, tá? São aulas longas, muito, muito interessantes. Então, por lá, vocês vão acessar mais de 4 horas de conteúdo muito legal. Mas vamos aqui. Toda a energia criativa, ela é solar. Então, se a gente pensar num ato sexual, eu vou trazer a ideia primeira da libido. Tá? É a primeira ideia, que é a força da vida. É a força que impulsiona a gente para a vida. É uma pulsão. Essa pulsão é plutoniana. Ela é de Plutão, tá? Então ela antecede o momento do encontro entre o espermatozoide e o óvulo. Ela antecede, tá? Acompanha comigo. Olha só. Então, a libido, que é a energia sexual, é a força vital. No momento em que há penetração, gente, o assunto aqui é esse. Penetração, pensa, a gente tem um movimento venusiano de atração, tá? Então, eu tenho aqui um movimento de atração, de sedução. Eu atraio uma energia masculina de penetração, que é a marciana. Olha só, eu tô juntando várias energias nessa história. Várias. A gente não pode esquecer uma coisa fundamental. Eu não estou falando de um homem e uma mulher. Eu estou falando, sim, do ato sexual de homem e mulher, mas eu gostaria que você levasse isso para a sua vida entendendo que você tem todas essas energias internas. Você tem Plutão, você tem Vênus, você tem Marte. Então você tem energia sexual, libido, você tem energia de atração, sedução venusiana, que é magnética, que vai atrair não só um relacionamento ou um ato sexual, gente, é tudo na vida. Tá? Atração, sedução. Porque a sedução a gente já coloca para relacionamento. E não é. A sedução é tudo que atrai. Aliás, olha ali, Venusinha ali, ó. Ali atrás. Aliás, não só isso, né? Porque essa aqui, ó, esse quadro... Eu não coloco esse quadro aqui por acaso, né, gente? É a proporção áurea. Depois eu explico isso para vocês. Vamos com calma. Volta, Vênus, atração, Marte, penetração. Certo? Marte é nossa postura, nossa energia de ação. Eu preciso avançar, eu preciso penetrar, eu preciso ter atitude. Tá? Para realizar as coisas no mundo. Eu preciso
ter atitude. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, a pessoa tem uma motivação. Eu sou meio desmotivada ou eu sou motivada. Quais são as energias que envolvem a motivação? Não é só Marte. A motivação é uma energia que antecede a ação. Porque você só parte para a ação quando a motivação já aconteceu internamente, que é a libido. Então, muitas vezes a gente fala da libido associada às questões sexuais e, na verdade, a libido é toda a motivação que você precisa para qualquer coisa na vida. Para partir para a ação para qualquer coisa na vida. Tá? Se tá faltando motivação, é porque provavelmente a sua energia plutoniana está em desequilíbrio. Aí você já faz um diagnóstico. Vai lá no seu mapa olhar, tá em desequilíbrio. Vai lá olhar. Tá? E aí a gente vai buscar o remédio. Certo? Não para por aí. Então eu tô falando de energia masculina e energia feminina. Vênus e Marte. Mas tem mais. E aí a gente tem uma energia solar, que é o esperma. Que é o poder da criação. É o poder criativo. Falamos disso ontem. É o poder criativo, é a criatividade, é todo o poder da criação. É Deus em você. É uma energia masculina. Eu sou feminista, mas esse pontinho eu discordo, tá? Até porque a leitura, a ideia do movimento feminista ainda é um movimento dissonante. São muitas vozes, são muitos encontros ainda, né? A gente não tem uma só voz, são muitas vozes. Então, existe aí eu sempre falo da teoria da curvatura da vara, né, gente? A teoria da curvatura da vara é de um sociólogo, antropólogo, Demerval Saviani, que é o bambuzinho, que enverga para um lado e para ele ficar equilibrado, ele vai envergar para o outro, né? Então, são os movimentos sociais. Então, eu acho que o feminismo tá envergando para o outro lado, tá tudo bem, é um movimento, tá? Então, Deus não é mulher, Deus é homem. Deus é masculino. Tem uma energia masculina, porque é Sol. O Sol é uma energia masculina, mas que está em todos nós, está em mim. Eu, mulher, homens, enfim, está em todos nós, tá? Então, o Sol é energia masculina, poder criativo, poder da criação, Deus que há em nós. Esse esperma, ele encontra um ambiente uterino de acolhimento, de nutrição, que gesta, que gera, que é lunar. Essa energia feminina lunar é que acolhe e desenvolve, então, o processo gestacional. Então, nesse ponto, a gente pode olhar para a vida de uma pessoa, para a vida de uma mulher, e se ela não engravida ou se ela não segura um processo gestacional, há diferença. A gente, para fazer um bom diagnóstico, eu vou olhar e vou entender, peraí, o problema aqui é solar, o problema aqui é lunar, o problema aqui é plutoniano. Onde está esse problema? Quais são as questões que essa pessoa está enfrentando? É profundo, gente. É muita coisa, viu? São muitos anos, gente, de estudo, né? Para chegar aqui nessas elaborações. Isso não está em livro. Você não vai encontrar em nenhum livro de astrologia. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quem aqui tem vontade de não trabalhar com astrologia para atender pessoas, mas usar essa ferramenta para autocura, para autotransformação, para ajudar no processo de outras pessoas também, mas de si mesmo? Então me conta aqui quem quer usar essa ferramenta para isso. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso no sentido de... Gente, tudo que tá no céu tá na terra. Tudo que tá na terra tá no céu. Para você fazer uma investigação de uma energia no mapa, você vai ter que estudar aquele assunto na terra. Entende?
Vamos supor aqui que você seja geóloga. Geóloga, tá? Não sei por que eu peguei esse exemplo, porque eu não entendo nada disso. Mas eu vou chutar, tá bom? Me perdoem caso eu esteja extrapolando. Eu não sei, mas um geólogo deve estudar qualidade de solo, pedras, minerais, enfim, solos vulcânicos. Quer dizer, deve ter um geólogo que faz isso. Eu acho. Tô chutando, tá bom? Se tudo que tá no céu tá na terra, e eu tenho uma inclinação para estudar a geologia, eu preciso investigar questões do meu mapa que podem estar relacionados a isso. É inesgotável. Se você gosta de astrologia, você precisa gostar de estudar. E não estudar astrologia. Estudar todos os assuntos pertinentes no mapa. Então, para eu entender sobre fertilidade, sobre criatividade, eu preciso estudar outras coisas para poder orientar uma pessoa que está com questões relacionadas a isso. Ela acha que é fertilidade. Depois disso tudo que eu falei, eu vou colocar aqui o mapinha dela de novo. E a gente vai olhar. Peraí, então, afinal, cadê o diagnóstico disso? Onde a gente vê isso no mapa dela? Eu vou fazer isso agora. Olha aí, olha só. Nó do Sul, a casa 5 é a casa do seu poder criativo. A casa 5. A casa 5 é a casa do primeiro filho e dos seus filhos de forma geral, se a gente estiver falando sobre todo o ato da criação, todo o ato de criar um filho, todo ato sexual, criativo, criador. Então a casa 5 é essa casa, onde ela tem Câncer com Quiron e Nó do Sul, ou seja, energias lunares relacionadas a Câncer em desequilíbrio. Em desequilíbrio. Outra coisa muito importante, ela tem sombras profundas na energia de Câncer. Não só porque tem o Nó do Sul e Quiron em Câncer, mas porque ela tem um estélio de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Quantos tem? 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 planetas. Gente, me deixa chamar tudo de planeta, tá bom? Sol não é planeta, Lilith não é planeta, Nó do Norte não é planeta, mas me deixa, tá? Me deixa. Tudo planeta. Tem muita energia em Capricórnio, inclusive o Sol. O Sol, pensa comigo, quando você tá na piscina ou na praia, tá um solaço, tá? Você vai pegar alguma coisa na bolsa ou a sombra que faz é muito evidente. Quando há muita luz num lado, há muita sombra de outro. As sombras se evidenciam, fica muito escuro. Se tem mormacinho, pã, aí pronto. Aí fica fácil de ver tudo. A sombra não fica evidente. Então se tem sol de um lado, gente, tem sombra no outro lado. Ela tem sol em Capricórnio, tem sombra em Câncer. Onde é seu sol? Bota aqui. Não é por isso, Anderson. Não é. Ah, é por isso. É por causa da sombra. Exatamente. É por isso, sim. É por isso. Também. Não só, mas também. Por causa da sombra. Para tentar iluminar um ponto escuro, tá? Sol em Áries, sombra em Libra. Sol em Aquário, sombra em Leão. Sol em Áries, sombra em Libra. Quanta gente com Sol em Áries? Nossa! Você vê só que não é por acaso que vocês estão aqui, né? Não é. Eu tenho Sol em Libra. Entende? Eu ilumino um ponto que pra vocês é escuro. E vocês iluminam um ponto que pra mim é escuro. Olha que interessante. Por isso que as pessoas se encontram nesse mundo.
Sol em Virgem, sombra em Peixes. Sol na 5, sombra na casa 11. Sol em Sagitário, sombra em Gêmeos, tá? Então a gente precisa olhar o eixo para ver onde a gente está jogando sombra. E eu vou dizer para vocês, tem sombra? Investiga. Investiga. O mapa, ele traz pra gente uma ferramenta. Desconfia de você. Ah, não vejo nada. Não vê. Ah, eu não sou assim. Não. É sim, tá? Onde a gente tem sombra, a gente não vê. A gente precisa desconfiar. Ou a gente nunca vai clarear um ponto escuro. A pessoa, então, ela tem muita sombra em Câncer. E, além de tudo, esse desequilíbrio na 5. Então, as questões aqui, elas vão passar pelo processo criativo, pela energia solar e pela energia de Câncer, pelas duas. Então, eu entendo a dificuldade, tá? É compreensível. Conseguimos fazer um diagnóstico. Tem outras coisas que a gente pode... que eu poderia trazer também, mas vai ficar longo, né, gente? Vai ficar longo e talvez eu não consiga esmiuçar tanto, tá? Vou ficar com isso por enquanto, tá bom? Outra coisa importante, muito importante, Câncer Capricórnio. Capricórnio é uma outra energia masculina que tá na polaridade de Câncer, que é a energia lunar, certo? Gente, pra quem tá começando, tá dando um contexto? Conta pra mim se tá dando um contexto, porque eu aprofundo, mas eu tento alcançar todo mundo, ainda que vocês estejam começando. Você vai conseguir ler? Não. Mas você consegue se despertar, se interessar, ter mais curiosidade. E eu confesso pra vocês, gente, o meu objetivo aqui é só esse. Eu não quero que você saia daqui lendo mapa. Não é verdade, né? Mas eu quero que você saia daqui inquieta. Eu queria que você saísse daqui falando, puxa, eu acho que eu quero ler melhor isso aqui. Pronto. Tá bom? Quando a gente faz o diagnóstico, quando a gente consegue olhar o mapa, fazer o diagnóstico daquela energia, tô percebendo isso aqui. Então eu já consegui entender. Claramente. O problema é esse. Aí eu vou trazer uma coisa pra vocês. Porque muita gente traz esse equívoco. Tudo no seu mapa e na sua vida é passível de equilíbrio. A gente está aqui para trabalhar as nossas energias desequilibradas. As nossas energias sombrias. Ela tem uma sombra. E aí? Ela não vai ter filho? Ela não pode? Ela disse que quer. Se ela quer, né? Porque a gente pode não ter porque não quer e tá tudo certo, tá? Quer dizer, pode não estar também. É bom olhar. Que eu posso não querer porque eu posso ter alguma sombra. Mas eu posso não querer porque pode não ter nada a ver com a minha energia. Não tô afim mesmo. E a sociedade que quer e não eu. E tá tudo certo. Tá? Então o mapa, ele responde a gente. Então se eu tenho uma sombra em Câncer e eu falo, eu não quero. De repente é bom investigar. Entende? Será que não mesmo? O que acontece nessa energia pra você dizer que não quer? Tem alguma coisa nessa energia. Volta aqui. Stellium Capricórnio. Capricórnio, sociedade estruturada, presta bem atenção, principalmente no dia de hoje. Pós-eleições. Sociedade estruturada, conservadora, tradicional, formatada, que diz pra gente tudo o que a gente tem que fazer no script dessa vida. Capricórnio em desequilíbrio, tá? Porque o Capricórnio não é isso. Tô falando de um desequilíbrio de Capricórnio. Existe o lado luz de Capricórnio, que todos nós temos que desenvolver, inclusive, todos, tá? Inclusive, é uma das energias mais difíceis que tem no mapa. Porque existe um aspecto no mapa que é de Capricórnio, que eu não vou falar aqui agora qual é, mas existe um aspecto de Capricórnio no mapa que é o mais difícil que a gente carrega. Ou seja, eu não tenho dúvida de que todos nós aqui,
temos que desenvolver a energia de Capricórnio para saber lidar com ela. E muitas vezes, quando a gente tem uma energia forte, acentuada nessa área, e eu consigo perceber um desequilíbrio, é possível que a gente tente insistentemente responder expectativas da sociedade. Quando a gente tenta, nós, numa sociedade como a nossa atual, em que as mulheres vêm lutando para ter espaço, para ter voz, para ter liberdade, para se emancipar financeiramente. Eu não tô falando de hoje, eu tô falando de um tempo histórico, gente. As mulheres vêm nessa luta. Então, por isso que eu falei da teoria da curvatura da vara. O movimento. Então, eu tô falando de um movimento feminista, mas eu posso estar falando não de um movimento feminista, mas de um movimento feminino. Que mulheres vêm fazendo isso e muitas vezes, presta atenção no que eu vou dizer agora, muitas vezes elevando de forma acentuada a energia masculina. Nós, mulheres, estamos elevando de forma acentuada a nossa energia masculina para estar lutando por espaço no mercado de trabalho, na profissão, emancipação financeira. Esse movimento pode gerar um processo de opressão lunar. Não é por acaso que o nosso mundo hoje vê tantas questões femininas no trato, no nosso trato feminino. Útero, ovários, endometriose, ovários policísticos, miomas e etc. Porque é simbólico, é a energia interna que vibra no nosso corpo físico, é a mesma energia. Se eu oprimo a minha lua porque eu tô aqui, ó, pá, no mercado de trabalho, tô me colocando na casa 10, tô me colocando no mundo, tô batalhando pelo meu espaço. Se eu tô em desequilíbrio, eu vou tender a oprimir a minha lua, a oprimir o meu lado feminino. Isso não é uma crítica, isso não é um julgamento, isso é só uma leitura de mundo. Então eu tô aqui, por exemplo, hoje eu tô aqui em pleno espaço da minha casa 10. Eu tô me expondo, eu tô aqui no meu Capricórnio, eu tô me expondo, eu tô me colocando, eu tô num lugar público aqui com vocês. Temos 125 pessoas aqui junto comigo. Muito grata por vocês estarem aqui nesse círculo, tá? Todo o meu processo de construção das minhas aulas, de me colocar nesse lugar, precisa entrar num processo lunar junto. Preciso botar minha alma aqui. Eu não posso chegar aqui, eu tô falando isso pelo meu aprendizado, com a minha própria energia. Eu preciso trazer minha alma pra cá. Eu preciso estar leve aqui. Eu não estou preocupada com o que vocês estão pensando de mim. Ninguém. Nem a Manu, nem a psicanalista Jaque, nem a Cami, nem a Tati, nem a Gabi. Não tô. Eu tô aqui com a minha alma. Totalmente. Mas isso foi uma construção, gente. Não foi simples. Eu tinha sombra na 10. Eu tenho Stellium na 4. Diferente dessa pessoa aqui desse mapinha, eu sou o oposto. Então a gente começa a se investigar. A minha energia lunar é imensa. Então eu precisei trabalhar o oposto. Então a gente não vai dizer, é um equívoco dentro da astrologia, a gente não vai dizer que um desequilíbrio é um problema que você tem na vida. Não, é um problema a resolver. Gente, esse é um convite para vocês estarem comigo. Eu tô tentando despertar vocês
para assuntos tão profundos que estão dentro da gente o tempo inteiro que a gente não vê. Falta luz, não falta? Isso é luz, né? É consciência. Por isso que eu digo, é consciência. Não é difícil dizer, vocês não vão sair com o mesmo nível de consciência que entraram. É ampliar a nossa visão. E o que permite isso, e o que traz isso pra gente, é a leitura simbólica. É a leitura do símbolo. Grande equívoco que existe na leitura e na abordagem da astrologia. Somos potencialmente energia, da mesma forma. Toda a minha constituição, eu sou toda energia. Então o meu mapa, eu podia ter um mapinha aqui de papel, mas não tem. Todo o meu mapa é potencialmente energia, porque o meu mapa sou eu, tá? O meu mapa sou eu. Então, o meu mapa é potencialmente energia. E toda energia, toda do seu mapa, toda, tem 2 polos. Toda. Aí eu vou perguntar pra vocês. Tem alguma coisa que não tá legal, que você não é capaz de mudar? Toda energia é dual. Todo problema, toda doença, toda inquietação, tudo é passível de manejar. A gente tá aqui pra isso. Não tem nada na nossa vida que não possa ser equilibrado, ter luz, alegria, felicidade. Nada. Então eu vou dizer pra pessoa aqui do mapa. Ela ainda não resolveu uma questão, mas ela pode resolver. Um dos remédios, eu vou trazer umzinho pra ela, tá? Um dos remédios que eu olharia seria para energia lunar. Como faz para acolher o seu feminino? Como faz para acolher a energia lunar? Mais um presente que eu vou dar para vocês. Nos meus escritos antigos, que eu vou deixar disponível no grupo de WhatsApp, para o evento Seu Mapa é Sua Medicina, que começa dia 11 de outubro, que vai do dia 11 ao dia 14. Eu vou deixar lá um envelope lacrado. Dentro dele tem uma mandala lunar. Alguém aqui me conta, é só botar uma mãozinha, tá? Alguém aqui já fez a mandala lunar? Ou faz a mandala lunar? Tati, boa pergunta, olhar para a mãe. A mãe é uma energia externa. A gente pode olhar e observar, sim, todo esse relacionamento, para ver como funciona, fazer psicanálise, fazer terapia, tudo isso vai funcionar, tá? Não deixa de ser um remédio, sem dúvida nenhuma. Não. Quem falou eu? Cris falou eu. Muita gente não. Cami, pode ser, dentro da mandala lunar, na verdade, a mandala lunar, ela é uma análise de como eu me sinto em cada fase da lua, do que acontece, de como eu me sinto. E sim, o nosso ciclo menstrual, ele pode entrar dentro dessas observações. Então, lá dentro dos meus escritos antigos, desse envelope lacrado, eu vou deixar uma mandala lunar para vocês. Porque a gente vai falar, no Seu Mapa é Sua Medicina, a gente vai falar sobre a energia lunar. Eu vou trazer uma aula para vocês muito poderosa sobre o sagrado feminino. Eu entendo que eu estou nesse mundo para isso, tá? Pode parecer que é para ensinar astrologia, e é também. Só que a energia feminina e o sagrado feminino são muito potentes para mim. Eu sou guardiã de círculos femininos e tenho um stellium na casa 4, né? Em Libra.
Então, uma das aulas que a gente vai ter no seu Mapa é Sua Medicina será sobre o sagrado feminino. Então, mais uma vez, já fica o convite para vocês. Quem não está no grupinho de WhatsApp, entra. E eu vou disponibilizar lá quando? No dia 10 ou no dia 9, agora eu não lembro. No dia 10 ou 9 eu vou disponibilizar esse envelope para vocês, se vocês quiserem, inclusive, imprimir. Olha aqui, ó. Imprimir esse. Olha que coisa mais linda, gente. Tá vendo só? Isso é fazer com alma, gente. Espera aí que eu tô com a mandala aqui. Olha só, tá vendo? Essa aqui é a mandalinha lunar. Então, tudo isso vai estar lá disponível para vocês, tá? Não é um presente? Gente, então é trabalhar, é manejar pra gente buscar mais felicidade e transformação, tá? Obrigada por vocês terem vindo, por terem voltado. E amanhã eu vou estar aqui com outro mapinha, meio-dia, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.